Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em João capítulo 6, versículos 1 ao 15. E diz aqui: a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Irmãos e irmãs, este milagre é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Irmãos e irmãs, nos versículos 7 ao 9 diz, do capítulo 6 do livro de João, diz: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem poder para multiplicar bênçãos, multiplicar alegrias, multiplicar o sustento, o amparo, o alimento e tudo o que Ele quiser, porque Ele tem poder.
Ele sustenta, Ele ampara, Ele alimenta, Ele ama cada um de nós, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Ele olha por cada um de nós. Irmãos e irmãs, nos versículos 10 ao 12 do capítulo 6 do livro de João diz: E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Irmãos e irmãs, diz aqui, quando estavam saciados, ou seja, aquela multidão foi alimentada e se saciaram. E ainda sobraram. Diz aqui, nos versículos 13 ao 15 do capítulo 6 do livro de João: Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Irmãos e irmãs, só para concluir, eu gostaria de reler os versículos 1 ao 6, do capítulo 6 do livro de João, que diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, Ele opera milagres, Ele tem poder sobre tudo e todos. Ele tem poder e Ele tem misericórdia. E Ele tem consciência de tudo, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele tem ciência de tudo, Ele sabe de tudo. Ele tem poder sobre tudo. Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Ele olha por cada um de nós. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem poder. E Ele opera milagres. Ele multiplica bênçãos. Porque Ele tem poder para multiplicar. Ele tem poder para amparar, para sustentar, para reerguer. Ele tem poder para tudo, porque para o Senhor Deus tudo é possível, tudo. E neste milagre vimos a multiplicação dos pães e peixes. Irmãos e irmãs, foram multiplicados. Aqui diz, no versículo 9 do capítulo 6 do livro de João:
Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Irmãos e irmãs, era uma grande multidão. E o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo multiplicou 5 pães de cevada, 5 pães e 2 peixinhos. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele tem poder. E Ele opera milagres. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora no livro de João, capítulo 6, versículos 22 ao 59. E diz aqui: Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de nós, que nenhum de todos aqueles, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois,
dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Irmãos e irmãs, no versículo 51 do capítulo 6 do livro de João, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, se sacrificou por cada um de nós. Ele deu a vida por nós, por cada um de nós. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, que possamos seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, todos os dias de nossas vidas. Que possamos ler Tua Palavra e procurar aprender com os Teus ensinamentos, os ensinamentos do Filho de Deus. Que possamos ler a Palavra do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e aprender com cada ensinamento que vemos na Bíblia. Que possamos buscar aprender e que possamos pedir ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que possamos ter compreensão, ter sabedoria, para que possamos aprender com a palavra do Senhor e que possamos praticar verdadeiramente a palavra do Senhor Deus.
Irmãos e irmãs, vamos orar? E eu peço por favor que me acompanhe na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e até mais, se for da vontade do Senhor Deus.